Olá pessoal, como é que vocês estão? Professor Zé Carlos, Filosofia, para os alunos aí do terceiro ano. Hoje nós vamos iniciar uma série de aulas, né, visando a preparação de vocês para o Enem. Tá? Eu escolhi um tema que está entre os temas mais abordados nas questões de Enem. É o tema cidadania e democracia. Certo? Na atividade anterior que nós fizemos sobre filosofia política, eu percebi que esses conceitos sobre democracia ainda não ficaram muito bem definidos na cabecinha de vocês. Tá? Então eu voltei com esse tema, democracia. Nós vamos fazer hoje uma reflexão, uma abordagem crítica sobre, uma abordagem filosófica sobre democracia. Tá? Esse tema, gente, o percentual de questões sobre esse tema no Enem está em torno de 13%, certo? Cidadania e democracia. Então vamos lá o que interessa. Uma mini aula para ver se a gente consegue assimilar um pouco mais dos conceitos de democracia, tá bom? Primeiro, a etimologia, a formação da palavra, a origem da palavra, etimologia. O que é que significa a etimologia da palavra democracia? Democracia é uma palavra derivada de duas palavras gregas, né? Demos, que significa povo, kratia, que significa governo, poder, certo? Nesse sentido, gente, democracia nada mais é do que o poder do povo, o governo do povo. Então, com a participação do povo, qualquer forma de poder político onde o povo participa, define a democracia. Isso aqui é apenas um conceito etimológico, tá bom? A origem da democracia. A democracia surgiu lá na Grécia Antiga. Algumas literaturas vêm apontando como no século V, certo? Que foi o apogeu da democracia com o governo de Péricles, né? Outras literaturas apontam como século VI a.C. Lá na Grécia Antiga foi que se originou a democracia. O que é importante saber? Lá na democracia, dois lugares eram destaque na polis grega, né? A polis grega, que significa cidade, né? Tinha dois lugares que se destacavam. Era a Ágora, a praça central, e a Acrópole, aquele lugar que ficava no morro mais elevado, privilegiado, onde a cidade tinha como ponto de defesa da cidade. A Acrópole grega e Ágora grega, que era a praça central onde aconteciam as assembleias. E era nesse lugar onde os cidadãos se reuniam, na praça central Ágora, para tomar suas decisões e definir o que seria melhor para o bem coletivo. Então, foi assim que surgiu, nesse contexto que surgiu a democracia, lá em Atenas, no século V a.C. Gente, nós vimos nas aulas anteriores de filosofia política que política significa o que se refere ao poder. O que se refere ao poder. Nesse sentido, gente, onde é o lugar da democracia? Eu me baseei na filósofa Marilena Chauí, que está também no capítulo 17 de vocês, né? Que ela define três ideias, três formas de pensamento que caracterizam o lugar, né? O lugar que define melhor o conceito de democracia. São três ideias que pode ser estranho para vocês, mas que definem muito bem segundo ela. Conflito, abertura e rotatividade. Conflito, vocês devem estar se perguntando, conflito caracteriza a ideia de democracia? Sim, gente. Apesar de conflito ter uma ideia pejorativa de discordar, divergir, isso, para o processo democrático, divergir faz parte de uma sociedade pluralista. O que seria isso? Pluralismo de ideias. Isso é uma característica muito forte, uma ideia muito forte de democracia. Pensamentos diferentes, divergentes, opostos, mas isso caracteriza a democracia. Então a Marilena Chauí ela considera como um ponto que define a ideia de democracia. Abertura. Olha aqui que interessante, viu? A informação circula livremente para todos. Gente, em processos antidemocráticos, não acontece
essa possibilidade da informação chegar a todos. Em regimes antidemocráticos, gente, a informação é privilégio de poucos, certo? Num regime democrático, não. A informação ela tem que circular livremente, ainda que não seja aquilo que nós desejamos saber, ainda que não seja aquilo que nós desejamos escutar, e que seja realmente verdadeiro, né? Porque hoje é muito comum a gente ver as fake news aí circulando, de informações falsas, enfim. Abertura significa dizer a informação circular livremente para as pessoas, tá? Abertura. Terceiro ponto, terceira ideia de Marilena Chauí, que caracteriza bem o conceito de democracia: rotatividade. Todos os setores sociais sejam legitimamente representados. Pessoal, é triste, mas é verdade, nem sempre a sociedade se sente representada com seus políticos que foram escolhidos, os seus representantes políticos escolhidos nas eleições. Que mesmo em Oroz, eu não me sinto representado, como na pasta do esporte, porque não tem nenhum representante na Câmara de Vereadores que representa o esporte. Certo? Então, gente, numa casa legislativa tem que ter um representante da saúde, da educação, do esporte, da assistência social, enfim, nós temos que ser bem representados, independente do segmento social, nas instituições legislativas, certo? Então, a gente tem que rever essas questões, a gente tem que entender esses três conceitos, que é o que eu vou pedir na atividade de vocês, certo? E eu concordo totalmente com a Marilena Chauí quando ela coloca essas três ideias para caracterizar a democracia, tá bom? Vamos ver aqui agora uma fragilidade da democracia. Muito importante isso aqui, gente. Olha, a democracia ela é um regime político contrário ao autoritarismo. O autoritarismo. Mas nem sempre, gente, ela é usada de forma coerente, de forma realmente democrática. É muito comum em muitos poderes políticos as pessoas utilizarem a bandeira da democracia e em nome dela cometer barbaridades. Certo? Como é que vou dar um exemplo claro atualmente. O governo da Venezuela levanta a bandeira da democracia, levanta a bandeira do socialismo, mas a gente sabe que na prática é uma ditadura assegurada pela sua força militar. Então, o regime militar é totalmente o oposto à democracia. Muitos governantes, muitas pessoas que ocupam o poder se valem dessa força militar, para garantir um poder. Então, olha, embora seja contrário ao poder autoritário, o poder muitas vezes perverte-se nas mãos de quem o detém. Então, muita gente às vezes aproveita, em nome da democracia, para exercer um poder público, um poder político totalmente deturpado do verdadeiro conceito de democracia. Ok? Então, vou passar uma atividade para vocês resolverem em casa. Espero que tenham gostado dessa mini aula. Volto a insistir. É um tema de suma importância, que vem sendo sempre abordado nas avaliações do Enem. Tá bom, pessoal? Um abraço. Próxima semana a gente vem com aula de sociologia, tá bom? Tudo de bom para vocês.